A Era Krakoana chegou ao fim, pessoal. Número 1 da Era Krakoana, número 83. Esse é o quarto volume da revista X-Men, publicado em português pela Panini. Encaderna um monte de revistas dos mutantes. E em alguns momentos teve especial, teve outra mensal, a revista foi quinzenal, a revista foi mensal. Virou uma confusão e por isso hoje, logo depois da vinheta, vou trazer para vocês o nosso guia de leitura da Era Krakoana. Então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês o guia de leitura da Era Krakoana. A revista dos X-Men foi do número 1 ao número 83, vocês podem ver que as duas capas aqui fazem uma referência à outra, né, inclusive. Lá nos Estados Unidos, apesar de não ter essa numeração, foram as mesmas séries que foram publicadas, essa fase também se encerrou cerca de um ano atrás. Só que aqui no Brasil, a Panini optou por publicar tudo isso em mix. Então a revista X-Men não vinha só com a revista X-Men americana. Ela vinha com Carrascos, com X-Factor, com Novos Mutantes, isso ia alternando dentro da revista. Só que não dava para publicar tudo aqui. Tinha várias edições que não tinha a revista X-Men americana dentro da revista, que em português se chama X-Men, então ficava difícil. E aí teve especiais. Esses especiais pegavam de 1 a 6 de uma série mensal que não estava aqui no mix, de 1 a 10 no caso de Legião do X, né? Ou seja, um encadernadão mesmo. E tudo isso você tem que saber em que ponto da cronologia encaixar. Além de tudo, lá pelo número 50 dessa coleção aqui, os caras decidiram tirar daqui de dentro a revista do Wolverine e mais algumas revistas faziam parte do mix e criar uma mensal do Wolverine também aqui no Brasil, como sempre teve, inclusive. Não é nenhuma surpresa, mas aí as revistas, as histórias que você encontra aqui passaram a intercalar com a revista do Wolverine. Tem coisa menos importante, tem coisa já que é imprescindível para a história dos mutantes e que saiu na revista do Wolverine como a continuação de Inferno 2021 e o Destino de Moira, né, de Moira X. Então tudo isso eu explico para vocês no vídeo de hoje. Esse canal, o canal Fator X, que traz esse vídeo para você hoje, é um canal totalmente dedicado aos X-Men. Aqui você encontra playlists com sagas completas dos mutantes e das equipes X, outra playlist com a biografia dos mutantes, seus adversários, seus aliados, vilões, equipes X novamente. E, além disso, eu faço review de tudo que chega às minhas mãos. Colecionar quadrinhos está difícil, essas revistas estão caras, saem várias por mês. Essa daqui mesmo terminou sendo publicada a R$ 39,90, o número 83, né? Sendo que o número 1 começou lá por R$ 24,90. E, junto com isso, tinha a revista Wolverine, tem as republicações como a Saga dos X-Men, a Saga do Wolverine, tem edições mais clássicas aqui como as edições definitivas. E eu quero fazer review de tudo isso, inclusive tem review de muita coisa aqui no canal. Mas para isso eu conto com a ajuda dos inscritos. Então se você quiser me enviar revistas em quadrinhos, tem o meu celular aqui na descrição. Por esse número você pode entrar em contato e combinar um envio de alguma coisa que talvez você tenha até duplicado aí na sua coleção. Você pode fazer doações para eu comprar as revistas por aqui, através da minha chave Pix, que é um dos itens aqui da descrição, mas que você também pode acessar através desse QR Code que eu deixo aqui do lado durante essa primeira parte do vídeo. Você pode completar sua coleção na Amazon ou na Panini, tem link das duas aqui, né? Link separando revista por revista, link genérico que leva para tudo que é de X-Men, tudo que é do Wolverine, os links da Panini que direcionam para o site da Panini. Tudo isso, quando você adquire alguma coisa lá, depois de ter clicado no meu link, é aberto uma aba com o meu link. Dá comissão aqui para o canal, e com essa comissão também compro gibis e não custa mais nada a você. Por fim, como as minhas coleções estão incompletas por causa do preço, né? Inclusive você vai ver que faltam alguns números, não da mensal dos X-Men, mas de outras dessas revistas periféricas que eu vou citar aqui, faltam alguns números. E aí, para isso eu criei uma lista de desejos na Amazon, que você também acessa por aqui, pode comprar, selecionar meu endereço e fazer chegar aqui para mim, me ajudando a trazer mais reviews de histórias dos mutantes, de revistas que vocês querem conhecer, ou simplesmente contribuir para que o canal cresça mais um pouco com isso, certo? Então, esse é um outro método. Você também pode se tornar membro, e se tornando membro, você paga um pouquinho por mês e assiste nossos vídeos antecipadamente. E por fim, se nada disso for possível, você não tem problema. Curte o vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, hype o vídeo se isso for oferecido a você, faz comentário, coloca o vídeo em playlist pública, cola esse link em grupos de WhatsApp e Facebook, manda para aquele amigo que gosta de X-Men, que quer saber sobre a Era Krakoana e entender melhor ela. Então tudo isso ajuda demais e eu sou grato demais por tudo isso. Agora vamos lá para o guia de leitura, nosso vídeo de hoje, X-Men de 1 a 83 e tudo que você encontra no meio dessa coleção. Bom pessoal, começando aqui então com o que deu origem à Era Krakoana, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Dinastia X e Potências de X.
minisséries, duas minisséries em 6 edições, que no Brasil foram compiladas todas nos 4 primeiros números do volume 4 da revista X-Men, publicada pela Panini. Isso deu início à Era Krakoana já na mensal aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos os caras tinham que comprar minissérie. A partir do número 4, você encontra o crossover que eu não tenho dos X-Men com o Quarteto Fantástico, que gira em torno do Franklin Richards. Isso é um pouco anunciado ali. E tem umas incongruências, quando você lê a origem dos Marauders depois, a partir do número 5 da revista X-Men, você vai ver que tem coisas que eles citam ali que ia acontecer depois, mas também tem coisa que os carrascos, por exemplo, o Pyro, ele tem uma tatuagem no rosto, ele aparece no crossover e ele não fez essa tatuagem ainda. Então, o mais certo é encaixar X-Men Quarteto Fantástico logo depois do número 4, mas tem incongruência sim. Nesse mesmo período também se passa Fanático Irrefreável, uma minissérie em 5 edições lá nos Estados Unidos, que aqui saiu tudo nessa capa dura pela Panini, tá? Existe outra série depois disso que continua as aventuras do Fanático com um grupo de supervilões tentando se regenerar, mas não é muito importante para Krakoa e também não saiu em português. E aí a gente passa a ter um período longo da revista mensal dos X-Men, longo mesmo, assim, do 5 ao número 21, onde ela não se interliga com nada, assim, praticamente nada, porque daí eu queria destacar aqui a saga Império. A saga Império você não precisa ler para entender, mas os números 18 e 19 da revista X-Men são interligados com a saga Império. Só que a interligação é tão própria dos mutantes, é tão ligada ao cânone dos mutantes, que você só precisa do resuminho para saber o que é a saga Império. Esse resuminho tem no começo das 2 edições, para entender o que está se passando aqui, porque a história gira mais em torno de Genosha, da Feiticeira Escarlate e da Dinastia M, do que da própria invasão alienígena que está acontecendo na saga Império. Mas se você quiser, se tiver essa minissérie, ou for um daqueles puristas que quer ler tudo, antes dos números 18 e 19, na verdade intercalado com eles, né, você lê a minissérie Império. Então, número 1 de Império, X-Men 18, número 2 de Império, X-Men 19, número 3 de Império, beleza? A partir daí, então, nós temos 2 números que faltam, 20 e 21, e aqui começam os antecedentes para o primeiro mega crossover entre todas as equipes mutantes formadas na Era Krakoana. O mega crossover X de Espadas, esse aqui que vai de 22 a 26, vai revelar muito do passado do Apocalipse, do passado da própria Krakoa, e vai criar uma grande ameaça que vai revolucionar essa era. Assim, a saga tem altos e baixos, tá? Porque tem vários autores aqui, aqueles crossovers, onde a história começa numa revista, aí ela vai para outra mensal do lado, em vez de ir para a próxima. Então, assim, depende do autor de cada mensal. Então vai ter história de melhor qualidade, de menor qualidade, vai ter história cômica no meio de um arco mais sério, mas mesmo assim as transformações aqui são importantes, tanto para a própria Krakoa e para o status quo dos mutantes, quanto para o Apocalipse, né? E o Apocalipse vai terminar essa minissérie, esse crossover transformado. E isso vai inaugurar uma nova fase, porque até aqui, os X-Men estavam no que eles chamam de Aurora do X. Já a partir do número 27, os X-Men então estão no reinado do X. Existe outra ilha além de Krakoa, que é Araco. Novas equipes começam a surgir, tá? E isso daqui também é que nem a questão de Império. Ela vai indo sem interferências até bem adiante, até lá pelo número 37, na verdade até o número 42. Mas eu posso destacar que depois do número 34, que também é um ponto de virada da própria revista dos X-Men, era legal você ler A Maldição do Homem-Coisa, que é uma história que apresenta outras ramificações da origem do Homem-Coisa e que vão ter a ver com crossovers de personagens derivados do Homem-Coisa com a própria X-Force, numa revista que é publicada nesse mix aqui. Depois de A Maldição do Homem-Coisa, você pode ler X-Men direto até o número 50. Mas eu queria destacar algumas coisas, né? Então, depois da Maldição do Homem-Coisa vem 35, 36 e 37, beleza? O 38, apesar de não ter interligação com mais nada, é o primeiro Hellfire Gala, baile de gala do Clube do Inferno. E aqui os X-Men vão passar a ser eleitos por voto popular pelos krakoanos. Esse baile de gala vai se desdobrar no número 39, onde, além de ter X-Men eleitos, os X-Men vão terraformar Marte, transformar Marte num novo planeta Araco, para terminar de completar umas mudanças que começaram lá com o X de Espadas, porque o X de Espadas terminou com um monte de refugiado mutante vindo de outro plano dimensional. Esses caras tinham que ter lugar para ficar. No número 40, a gente tem a nova equipe de X-Men eleita estreando suas aventuras. E os números 41 e 42 são o julgamento de Magneto, que apesar de ter esse nome, não é só o julgamento do Magneto, mas é também a morte da Feiticeira Escarlate
e uma tremenda reviravolta na forma como os mutantes passavam pelos protocolos de ressurreição, um método que eles criaram lá nos primeiros números de 1 a 4, para trazer de volta mutantes que morreram. Aqui, esse método vai sofrer um upgrade importante. Então, apesar de não ser interligado com nada, é bom destacar a importância dos números 41 e 42. Antes, então, da sequência mesmo das revistas mensais dos X-Men e de outras mudanças, tem uma minissérie, tem um evento Marvel Aniquilação Final, que é bom ser lido porque ele vai se interligar com os eventos mostrados na revista mensal da Espada, que também é encadernada aqui, que também é um título mutante. Aí beleza, de 43 a 50, a revista dos X-Men tem poucas, não tem ligação com nada, e tem poucos pontos relevantes aqui para eu citar. Aí a gente chega no 51 e 52, que tem a saga Inferno 2021, e a despedida do Jonathan Hickman, que escrevia a revista dos X-Men desde lá do primeiro número, né? Ele se ausenta um tempo, surge essa equipe de X-Men eleitos, que é escrito por outro roteirista, o Jerry Dungan, e aqui ele vem, nessa minissérie, que está aqui no Brasil encadernada nos números 51 e 52, encerrar os plots que ele tinha aberto. A partir daqui, mudam várias coisas na saga dos mutantes, então essa revista é importante, essas duas revistas são importantes de você ler, e elas vão aí, os eventos mostrados nela continuam na revista do Wolverine, que vai estrear nos 3 primeiros números da revista do Wolverine, que também vão ter duas minisséries, X Vidas de Wolverine e X Mortes de Wolverine. Um bônus, o comecinho de X Vidas de Wolverine é interligado a essa história, a vida de Wolverine, porque lá o Wolverine está viajando no tempo, a mente do Wolverine está viajando no tempo através do seu próprio corpo, né? Ele está possuindo a si mesmo em várias eras, porque ele tem 200 anos, então dá para ele fazer várias missões no passado. E aí ele vai revisitando o seu passado, e esse momento é mostrado aqui, mas aqui eles aproveitam para organizar a cronologia do Wolverine como parte das memórias que ele está revivendo nesse arco, né? Nesse arco X Vidas de Wolverine, que está no comecinho dessas 3 edições. O resto é X Mortes. Mas então, paralelo ao número 1 da nova revista do Wolverine, você pode ler A Vida de Wolverine, que é um lançamento posterior, inclusive. Esse é o momento mais importante da revista do Wolverine na cronologia dos mutantes, tá? Mesmo assim, eu vou intercalando as revistas dos X-Men com a revista do Wolverine de acordo com os momentos cronológicos que a gente consegue identificar, né? Que uma permeia a outra, mas a partir de agora a revista do Wolverine é praticamente dispensável para nós. O importante era X Vidas e X Mortes. Mas então a gente vai ter X-Men de 53 a 55. 55 também é um ponto de virada, começa uma nova fase para os mutantes que é acima do X. Aí você pode ler Wolverine de 4 a 6, que como eu disse é dispensável. A partir daí você pode encaixar o primeiro especial dos Carrascos número 1, Lá Vem o Ontem, que também faz parte dessa fase iniciada em X-Men 55. Aí nós temos 3 números da revista X-Men, né? 56, 57 e 58. Aqui tem outro Hellfire Gala e é eleita outra equipe de X-Men. Essa outra equipe vai enfrentar um tremendo desafio, porque ela vai ter que peitar Vingadores e Eternos num mega crossover. Gente, esse mega crossover aqui, a minissérie, lista um monte de revista dos Vingadores, dos Eternos, da Capitã Marvel. Vou pular tudo isso. Quando você adquire uma edição dessa, no final tem o checklist. Mas eu vou falar só das revistas dos Mutantes, porque inclusive eu li só as revistas dos Mutantes e entendi tudo. Então, só vou citar Vingadores aqui mesmo quando for realmente continuação da história que você está lendo, beleza? Bom, então a gente começa a partir do número 58 do Hellfire Gala a minissérie, Juízo Final número 1. Dela você vai para as consequências dela em X-Men 59, Juízo Final número 2, e aqui esse Celestial começa a julgar as pessoas, e você pode acompanhar os julgamentos de cada herói mutante a partir do número 7 da revista do Wolverine. Carrascos, volume 2, começa justamente com esse ponto do julgamento. As outras histórias que tem aqui são posteriores a esse momento do juízo final, mas lê-las agora não vai atrapalhar você a entender nada, porque elas não são ligadas a nada que está acontecendo no mundo mutante, no universo mutante. Juízo Final 3. X-Men 60, com a conclusão da participação dos X-Men praticamente em Juízo Final. Wolverine 8, com a conclusão da aventura que começou no número 7, que tinha a ver com o julgamento do Celestial. E a conclusão do Mega Crossover em Juízo Final número 4. A partir daí você pode voltar para a revista do Wolverine, os números 9 e 10 tem um arco importante pro Wolverine, mas que não vai afetar em nada a cronologia dos mutantes. Os números
61, 62 e 63 dos X-Men vêm em seguida, preparando uma mega saga aqui, que já está chegando, né, tá chegando aqui no guia de leitura, eu já vou falar dela para vocês. Mas antes disso, os X-Men se envolvem num arco do Homem-Aranha. Não se enganem, isso é a revista do Homem-Aranha. Isso aqui é o espetacular Homem-Aranha número 13. Aqui tem alguns antecedentes importantes do evento principal e, inclusive, já tem nessa edição do espetacular Homem-Aranha, X-Men, Madeline Pryor e tal. Eu ganhei essa revista, na verdade, mas eu incluí aqui porque é interessante lê-la nessa ordem. E aí, depois dela, o especial Teia Sombria, que daí sim vai trazer X-Men, Homem-Aranha e todo mundo que está envolvido nessa saga no confronto final contra Madeline Pryor e contra o Ben Reilly, né, o Homem-Aranha clone. A gente volta para o Wolverine, mais um arco importante, mas para a cronologia do Wolverine, para os mutantes como um todo não cheira nem fede, que é Wolverine de 11 a 13 aqui com a agenda do Fera. Bom, Wolverine se voltando contra o Fera aqui. Primeiro especial dos Novos Mutantes, a saga de Sublime. Tá? Os Novos Mutantes tinham revista mensal nos Estados Unidos que era publicada no Mix de X-Men aqui no Brasil. Aí esse especial vai trazer os últimos números dessa revista, da revista mensal americana, mas fora da revista X-Men se acompanha por esse especial aqui. X-Men 64. E aqui você já pode encaixar a leitura do especial Legião do X, que é um especial parrudo aí, com 10 edições da série mensal Legião do X. Tá? Aqui no final você vai perceber que tem uns eventos estranhos. Quando você chega nos últimos números de Legião do X, eles já são posteriores, tá? Deixa eu ver aqui mais ou menos onde. Os últimos mesmo, assim, tipo 8. É isso, até o número 7, do que está encadernado aqui dentro. Os números 8, 9 e 10, eles já se passam depois do Mega Crossover Pecados de Sinistro. E o Mega Crossover Pecados de Sinistro só acontece na revista X-Men. A revista Wolverine também nem passa por ele. Aí você pode voltar e ler os números 8, 9 e 10 de Legião do X. Wolverine continua sua guerra contra o Fera nos números 14 e 15. Mais um pouquinho de Novos Mutantes com o volume 2, Legião Letal. E aí nós temos o arco Antes da Queda, X-Men de 68 a 70, né? Que são 68, 69 e 70. E aqui nós temos edições especiais que são, né? A 68 já é posterior à Legião do X, a 69 já é posterior aos eventos de Carrascos número 2, e aqui a gente vai ter um desfecho de várias das equipes mutantes que tiveram especial ou que estavam publicadas no mix da própria X-Men. E esse arco não chama Antes da Queda à toa, porque agora é a hora da queda mesmo, né? Inclusive a Panini colocou aqui na frente. Começa aqui a queda do X, apesar de ainda não ter o logotipo da fase. Esse é X-Men 71, com o último Hellfire Gala, é eleita a última equipe de X-Men apenas para ser destroçada no baile de gala do Clube do Inferno. E aí, isso vai ter consequências em Avante Vingadores, porque vai ser formada com sobreviventes, com alguns dos sobreviventes aqui do Hellfire Gala, Vampira e tal, uma nova equipe de fabulosos Vingadores. Essa fase, com esse grupo de Vingadores que tem mutantes, ela vai de Avante Vingadores número 6/24, essa numeração estranha que o Panini faz quando as revistas mudam de volume, né? É o número 6 do volume atual de Avante Vingadores, e o número 24 se a revista estiver sendo contada sem interrupções, entenderam? Avante Vingadores do número 6/24 ao número 9/27 tem um arco que é derivado direto do que a gente vê aqui em X-Men 71, tá bom? Mas dá para ler de uma vez, vocês não precisam ir encaixando com a queda do X, não. Aí, Wolverine 16, 17 e 18, tem várias histórias fora da cronologia, crossover, coisa que está atrasada para publicar, mas aqui no número 16, nesse crossover com o Motoqueiro Fantasma, eles já citam que Krakoa caiu, então esse é o lugar de encaixar a revista após a queda de Krakoa em X-Men 71. Nós vamos para X-Men 72 e 73, e aqui o 73 é uma história dupla, que continua em Vingadores, de novo a Panini, 9/66, né? 9 do volume atual de Vingadores na época, 66 se você contasse a revista sem interrupções. Não sei por que inventaram isso, mas é tipo que nem eles fazem nos Estados Unidos com a tal numeração legado, né? Eles pegam novos volumes da revista, mas somam tudo. Foi assim que o número final da revista X-Men também é o número 700 de Uncanny X-Men lá nos Estados Unidos. Tá? Então, 72 e 73, aí você vai para Vingadores 9/66, que é uma história que é a continuação dos eventos de X-Men 73. Aí você pode ler Wolverine, que o Wolverine também está lidando com os eventos, com os efeitos
da queda de Krakoa na sua revista mensal. Agora, pior ainda, né? Assim, ali tinha uma citação no Encontro com o Motoqueiro Fantasma, agora fica mais claro, a X-Force também está dividida, foragida, com membros presos desde o Baile de Galo do Clube do Inferno. Então, Wolverine de 29 a 23 é justamente após os eventos de X-Men 71, 72 e 73, beleza? Aí a gente tem os especiais da Queda do X, de 1 a 3, que eu não tenho, tá? Que trazem minissérie solo de alguns personagens. É importante você lê-los, mas eles não são indispensáveis. Mas, por exemplo, quando você chega em X-Men 74 e 75, tem um Noturno que não aparece desde a conclusão de Legião do X, sendo um Homem-Aranha. Isso apareceu na minissérie dele que está encadernada em A Queda do X de 1 a 3, entendeu? A Fênix também passa por transformações após sua aparente morte em X-Men 71, numa minissérie que também está encadernada em A Queda do X. A Tropa Alpha vai aparecer por lá, a Kamala Khan, né, com a revelação de que ela é mutante. Então você lê A Queda do X de 1 a 3, não é indispensável, mas você se localiza melhor se lê-las, eu não tenho. E lê X-Men 74 e 75. Voltando ao Wolverine, a gente tem um arco da Guerra do Dente Sabre, que começa no número 24 e vai até o número 29. Eu não tenho, né? Eu tenho do 24 ao 27 presente de inscrito aqui, como boa parte do que eu mostrei para vocês, mas não tenho 28 e 29 com a conclusão da Guerra do Dente Sabre, que eu inclusive pretendo trazer para o canal. E aí, é tudo na revista X-Men, até o último número mesmo. Aí você vai ter X-Men 76, X-Men 77, porque todas as minisséries importantes da Queda do X que encerram mesmo essa fase passam a ser encadernadas na revista X-Men. E aí você vai, né, até o número 83 mesmo, que é o número final, que inclusive é o vídeo mais recente aqui do canal, X-Men 83. O vídeo mais recente da série mensal, tá? Tem outro vídeo, acho que da saga do Wolverine, que saiu depois dele. Eu vou deixar o vídeo dessa edição nas telas finais para você poder conferir, beleza? Então, esse é o guia de leitura de toda a Era Krakoana. Tudo que você precisa ler, na ordem que você precisa ler. Eu destaquei, tem coisa que é indispensável, tem coisa que não é, tem coisa que você não precisa, belezinha? Rever o vídeo se você tiver dúvida. Mas é isso, todos os lançamentos da Era Krakoana em ordem cronológica. Queria fazer um agradecimento aqui. Quem acompanha o canal já viu agradecendo essa pessoa antes. O Frederico é o cara que faz as thumbs do canal. Todas as thumbs do canal atualmente são feitas pelo Frederico. A vinheta da abertura e a vinheta do fechamento é feita pelo Frederico. Eu já agradeci ele demais por isso, porque ele é o responsável por todo o nosso projeto gráfico aqui. Faz isso de graça, por companheirismo mesmo. E foi ele também que me mandou a lista que serviu de base para esse vídeo, tá? Eu fiz uma ou outra alteração na lista dele. Tinha revista que eu citei, que eu não tenho, que eu não sabia nem que ela tinha ligação com as revistas dos Mutantes. E sem o Frederico, com certeza eu teria demorado muito mais para fazer esse vídeo, então eu queria agradecer demais. E queria pedir para vocês, deixem aqui nos comentários agradecimentos ao Frederico, que ele merece. Beleza? Brigadão, cara. Obrigado vocês por assistir até aqui. Ó, gostou do vídeo? Aproveita, curte, se inscreve. Se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!